da linguagem das empresas é de parceria de negócio, Uhum. não é cá de bondade. As empresas não têm que ser boazinhas, têm que gerar riqueza e a riqueza é emprego. Mas quando o Banco Alimentar há 30 anos se dirige às empresas e diz: quer ser meu parceiro de negócio, muito bem. Então, eu dou-lhe benefícios fiscais. E todas as alterações da lei que houve para dar benefícios fiscais às empresas foi o Banco Alimentar que teve na gênese. Bem-vindos ao Women Gestão com Impacto, o podcast que pretende criar um campo magnético positivo em torno das organizações. Hoje vamos conversar com a Isabel Joné, Presidente do Banco Alimentar contra a Fome, sobre a importância de uma cultura de cidadania. Olá Isabel, muito Olá, bem-vinda Salvador. e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu gostava de começar esta nossa conversa perguntando um pouco sobre o que era a Isabel Joné, quem era a Isabel Joné antes do Banco Alimentar e como é que foi a sua vida antes do Banco Alimentar, porque toda a gente que conhece a Isabel Joné pela sua área, pela sua atuação como cidadã, como Presidente do Banco Alimentar, da Federação Portuguesa de Bancos Alimentares, enfim, da Entreajuda, portanto, sempre ligada ao setor social. Bom, antes de mais queria agradecer este convite, é para mim um privilégio poder associar-me aos festejos do 30º aniversário da LIFT. Gosto muito da LIFT, gosto muito de comunicação. Respondendo à sua pergunta, eu sou licenciada em Economia e segui na Católica, casei-me com 22 anos, trabalhei numa empresa de seguros, depois fui morar para Bruxelas, e trabalhei no Comitê Económico e Social, fazendo traduções económicas, e no momento o meu marido teve um convite para vir para Portugal, para o Banco de Portugal, preparar a introdução do euro, e decidimos voltar a Portugal. Eu toda a vida, desde os 12 anos, fiz voluntariado, ia voltar para a empresa de seguros, onde tinha trabalhado antes de ir para Bruxelas, Sociedade Portuguesa de Seguros, porque tinha lá o meu lugar à espera, apesar de terem passado 8 anos, mas fui-me oferecer ao Banco Alimentar porque sempre tive um trabalho voluntário e decidi ficar 6 meses em casa para os meus filhos poderem, os 3 filhos que tinha naquela altura, entrarem na escola portuguesa, uma vez que andavam em escola francesa. E quando cheguei ao Banco Alimentar, tive uma entrevista com o engenheiro Mardel Correia, que era um dos membros da direção, e com o comandante Vaz Pinto, que tinha sido o fundador do Banco Alimentar, e fiquei a dar 2 tardes por semana, umas horinhas apenas. Mas de repente apaixonei-me por aquele projeto, que era uma coisa minúscula, que não tinha modelo de gestão, e ao fim de um mês de estar no Banco Alimentar fazia parte da direção do Banco Alimentar, mas nunca mais saí. Eu, quando entrei no Banco Alimentar, fui apenas 6 meses até os meus filhos estarem completamente integrados no ensino português. Já tinha essa paixão pelo voluntariado, é voluntária desde os 12 anos. Isto vem como? Como é que lhe apareceu? Tem a ver com os seus pais? Tem a Sim, ver com os seus tem a ver com a avós? educação, e eu tenho educado até os meus filhos, e isso é muito engraçado que pergunte isso, porque é uma das coisas que as pessoas, calhar, às vezes não valorizam do Banco Alimentar, mas é o tema do voluntariado juvenil. O Banco Alimentar mudou o voluntariado em Portugal. E as pessoas não têm essa percepção hoje, mas o Banco Alimentar, ou os bancos alimentares, porque são 21 hoje, são o maior movimento da sociedade civil que existe em Portugal no pós-guerra. Eu sempre fui voluntária porque a minha mãe e o meu pai achavam que nós tínhamos umas férias muito grandes, desde o 10 de junho ao 5 de outubro, e que, portanto, não devíamos estar só Só de parados. férias, não é? Sim, então, desde os 12 anos que comecei a ser voluntária, e eu, uma irmã minha, a minha irmã Carme, e mais 2 amigas, 3 vezes por semana íamos brincar com os miúdos que estavam à espera de ser operados ou que tinham sido operados no Hospital de Santana, na Parede. E fizemos isso durante vários anos. E eu, E com gosto. com imenso gosto, e desde os 12 anos que eu sempre fui voluntária, sempre tive um trabalho voluntário, sempre, sempre, sempre. Desde os 12 anos, enquanto andei no liceu, enquanto andei na universidade,
talvez nos conturbados anos do 25 de Abril, porque quando foi o 25 de Abril eu tinha 14 anos, talvez se calhar em 74 e 75 não tenha feito voluntariado, porque tive outro tipo de intervenção, que era uma intervenção mais política naquela altura, aquilo que todos nós colávamos cartazes e íamos aos comícios, não é como hoje em dia, que tem que se pagar para colar em cartazes e para estarem nas mesas de voto. E sempre tive um voluntariado, mesmo os 8 anos que demorei em Bruxelas, fiz voluntariado, e o voluntariado faz parte intrínseca da minha vida, e eduquei também os meus 5 filhos a perceberem que, quando se é voluntário, percebe-se que o nosso mundo é muito pequenino em relação a todo o mundo que nos rodeia. Isso é muito interessante. Arranjamos adquirimos uma percepção que relativiza a nossa própria importância. E, portanto, quando cheguei ao Banco Alimentar, uma das coisas que fizemos foi ir para as escolas e convidar todos os jovens a serem voluntários, não só nas campanhas do Banco Alimentar, e hoje em dia temos 40 mil pessoas na rua, mas 40 mil também... pessoas como voluntários Sim, do Banco numa Alimentar campanha. nas campanhas, nos hipermercados. Sim, 40 mil pessoas Mas no depois fim de também semana. tem um conjunto de voluntários dentro do próprio Banco Alimentar. No dia a dia, no não é? O Banco Alimentar ou os bancos alimentares são muito mais do que as campanhas. A parte visível e a parte, digamos, de marketing e comunicação é apenas em 2 períodos do ano, que são as campanhas. Mas o nosso suporte de comunicação são os jovens voluntários. Sim. Mas quem levou o Banco Alimentar e quem ajudou a construir o Banco Alimentar foram estes milhares de voluntários que de repente perceberam que podiam ter uma participação diferente no mundo. Então, o Banco Alimentar trouxe à sociedade portuguesa um voluntariado estruturado e comprometido. E nós hoje temos milhares de voluntários que são nossos voluntários de todas as idades, e temos pessoas que vêm, os avós, os filhos e os netos, ser voluntários na campanha do Mas Banco já vamos um pouco ao Banco Alimentar, e continuando aqui um bocado a sua parte pessoal da ligação ao Banco Alimentar. Portanto, quando vem de Bruxelas, vem ficar 6 meses a ver o que é que vai fazer, e de repente voluntaria-se para o Banco Alimentar. Porquê? Que já conhecia, não conhecia? Não, Chega lá... eu quando vim de Bruxelas, vim para ir voltar a ter uma vida profissional como gestora na Sociedade Portuguesa de Seguros, onde tinha saído e onde tinha o meu lugar na direção administrativa ou financeira, mas, ao mesmo tempo, tinha feito um concurso para a DG10, que era a Direção-Geral de Comunicação da Comissão Europeia, de traduções económicas de 2 jornais, e ganhei esse concurso. E, portanto, eu estava cá em Lisboa, mas trabalhava para a Comissão Europeia, e todas as semanas tinha que fazer traduções de 2 jornais económicos. E tinha que mandar por fax. Pois era isso que eu imaginava. Como é que mandaria? Portanto, inaugurou o teletrabalho há 30 e tal anos atrás. Mandava por fax. Era a coisa mais divertida que há, porque eu tinha um computador que hoje em dia já nem há, mas que depois não havia internet, então imprimia as coisas que traduzia, e tinha que mandar por fax, tinha um fax que era em papel térmico. Quando ia de férias, eu passo sempre férias no Baleal não havia telefones nem fax, tinha que ir a Peniche, a um hotel, pedir para me mandarem as traduções para Bruxelas por fax, e portanto já trabalha em teletrabalho. Às tantas, envolvi-me tanto com o Banco Alimentar que tive que deixar de fazer essas traduções, porque já não tinha tempo para... Quando passou para a direção, portanto, um mês depois de entrar... Não, ainda aguentei assim, com esse tempo, ainda aguentei a fazer as traduções, porque pagavam muito bem, e, portanto, a decisão de ser totalmente voluntária, como ainda sou, foi uma decisão que teve que ser até ponderada em família, porque família, claro, de repente eu ia... quando eu decidi não voltar à vida ativa ao fim daqueles 6 meses, que os meus filhos já estavam completamente integrados numa escola em português, e decidi, então eu vou deixar, não vou mais voltar a ser gestora na Sociedade Portuguesa de Seguros ou noutro emprego full-time, mas vou manter as traduções.
E depois, de repente, tinha que estar sempre a trabalhar à noite para conseguir fazer As aquilo traduções. que afinal era o meu trabalho, porque o meu voluntariado, que era o meu real trabalho, ocupava-me o tempo todo. Portanto, foi divertido. E de repente passa a ser uma gestora de topo de uma organização gigantesca, que é uma coisa muito interessante. Naquela Porque, altura não era gigantesca. mas a Isabel tornou-a gigantesca. Sim, E sim. isso é que é muito interessante, perceber que uma pessoa que vai para um voluntariado, de repente tem que gerir uma multinacional, ou quase uma multinacional, uma empresa muito grande, com muitas pessoas, com muitas intervenções. Como é, a Isabel, como gestora ou como economista, como é que lidou com essa dicotomia entre ser voluntária e ser gestora de uma organização de voluntários? Quando eu decidi que ia só trabalhar no Banco Alimentar, e depois, quando decidi fundar Entre Ajuda a Seguir, eu decidi que ia ser voluntária profissional. Ou seja, eu decidi que ia dedicar a minha vida voluntariamente a gerir uma organização de solidariedade social. E aí conversei com o meu marido, e obviamente, dediquei todo o meu tempo ativo, mas isto também me permitiu muitas coisas. Permitiu-me, por exemplo, ir sempre buscar os meus filhos à escola às 4 da tarde. Ou seja, eu tive a sorte de poder trabalhar muito, e ainda trabalho muito, mas ser dona do meu tempo e poder conciliar aquilo que para mim era muito importante, que era que os meus filhos pudessem crescer harmoniosamente, com a certeza de que havia ali aquelas horas do fim da tarde em que eu podia estar, Poder estar com ele e, sim, portanto, e fazer os conciliar. trabalhos e tudo, e tive sorte, E tive isso todos bons foi alunos. sempre uma opção sua. Portanto, a Isabel é uma mulher muito determinada e que quer levar a sua adiante e, portanto, no fundo, conseguiu conciliar logo muito rápido a sua vida profissional com a sua vida pessoal. E ainda por cima, a Isabel é das poucas pessoas que eu conheço hoje em dia na gestão de uma grande organização de solidariedade que não ganha, que não tem vencimento. Não, há muitas organizações de solidariedade social, muitas, onde Não desta dimensão. os corpos sociais são voluntários. Na maior parte das IPSS, os presidentes são voluntários. O que existe é que na maior parte das organizações de solidariedade social há um diretor-geral ou um secretário-geral assalariado que, no fundo, trata de grande parte. Eu tenho umas funções muito executivas, mas tenho uma equipa extraordinária. E quando entrei para o Banco Alimentar, olhei e pensei, se nós pusermos aqui um modelo, fizermos um modelo de gestão, podemos replicar isto noutros sítios de Portugal. E, Ou portanto, seja, foi isso que foi franchisado ao longo do tempo exatamente, e pelo país fora, não é? o Banco Alimentar tem um contrato de licenciamento de marca com grupos de boa vontade, pessoas que vinham ter connosco e que diziam: nós queremos abrir um no Porto, ou queremos abrir em Coimbra, queremos abrir em Évora, e o que é que nós fazíamos? Íamos lá e dávamos como que uma cartilha, e dizia: muito bem, querem abrir, são estas as regras. Temos uma carta, que é a Carta dos Bancos Alimentares, e não há daqui devaneios. Não há cores diferentes, o logo é sempre o mesmo. Quem gera marca no começo era o Banco de Lisboa, porque é o dono da marca. Depois, quando se criou a federação, quando já éramos 9 bancos, passou a federação a ser o gestor da marca, da marca e da imagem, e portanto os bancos alimentares, que hoje são 21, 21. têm a operação, mas tudo aquilo que é imagem, marca, contactos com empresas, contactos No fundo, internacionais. é uma profissionalização de uma espécie de franchising, de modelo de gestão, que também foi, no fundo, construído por si, também com a entreajuda que acontece mais ou menos ao mesmo tempo que há a explosão do Banco Alimentar. Portanto, essa qualificação que foi feita com os outros bancos que estão pelo país fora, salvo erro em todos os distritos do país, não é? Sim, não tem muito a ver com o distrito, mas em todo o país e até nas ilhas. Só no interior norte é que não temos, abrimos e fechamos porque não há excedentes de produção. Porque a missão do Banco Alimentar é a luta contra o desperdício. E isto é uma coisa que me incomoda muito. Você perguntava quem é a Isabel Joné antes de ir para o Banco Alimentar. Era uma miúda que toda a vida não desperdiçou nada e que arrumou tudo. E eu sou maníaca da arrumação, desde as caixas Tupperwares, às tampas das caixas Tupperwares, tudo tem que ficar ordenado em termos matemáticos. E as minhas irmãs gozavam imenso comigo e diziam sempre: vem cá arrumar as minhas coisas, tu arrumas muito melhor, porque as coisas cabiam melhor nos sítios.
E eu tenho uma lógica que é uma lógica desta de lutar contra o desperdício de tudo. E o Banco Alimentar nasce nos Estados Unidos exatamente para lutar contra o desperdício de comida. E, portanto, foi isso que me fascinou. E, aliás, aquilo que depois, quando se abre a Entreajuda em 2004, foi também para lutar contra o desperdício de recursos, contra o desperdício de tempo, contra o desperdício de amor, contra o desperdício de bens não alimentares. Contra o desperdício na sua generalidade. Igual, conte-nos um pouco o que é o Banco Alimentar hoje, de quando era, quando entrou, em termos de dimensão. Já falou que são 21 bancos alimentares, mas de facto, Isabel tem sempre uns números muito impressionantes para contar e eu acho que às vezes as pessoas não leem esses números, não ouvem esses números, porque passam por cima e não têm de facto a noção daquilo que é a dimensão do Banco Alimentar, não só do ponto de vista da logística que é necessária, do ponto de vista das toneladas de comida que é preciso todos os dias tratar, mas também das pessoas que são beneficiadas por isso. Bom, então, o Banco Alimentar, quando eu cheguei ao Banco Alimentar, havia o Banco Alimentar de Lisboa e tinha 16 instituições beneficiárias, só isso. E não tinha modelo de gestão. Angariavam-se produtos e distribuíam-se consoante aquilo que as instituições pediam. Não havia sequer uma correlação entre a necessidade e aquilo que era a atribuição do produto. Hoje existem 21 bancos alimentares em Portugal, Continental, Madeira e Açores, que em conjunto apoiam 2.600 instituições e levam comida a 400 mil pessoas. 4%, 400 mil pessoas. sim, 4% da população portuguesa recebe comida do Banco Alimentar. Mas talvez mais impressionante, e eu acho que as pessoas não têm tanta percepção disso, é aquilo que a Entreajuda tem feito. Porque quando em 2004 decidi criar a Entreajuda, o objetivo foi, eu passava a vida a receber chamadas telefónicas de pessoas das instituições, freiras, senhoras das conferências vicentinas, a pedir-me ajuda para fazer os mapas para a segurança social ou para fazer, para responder a desafios de coisas que tinham. Eu às tantas pensei, eu sozinha não sou capaz de fazer isto. Pois. E, portanto, eu tenho que ir procurar gente boa que queira ajudar as instituições, mas na gestão. Mais do que apenas levar o pão, que isso já o Banco Alimentar, nessa altura já havia 9 ou 10 bancos alimentares, era em 2004, mais do que apenas o pão, temos que levar gestão, competências, qualificações ao setor social. E qualificar para eles poderem gerir melhor e para não estarem Para sempre a terem mais perguntar. tempo para os pobres. Isso. E, portanto, eu sozinha não estava a conseguir ajudar tantas pessoas que me pediam ajuda. Então, decidi criar a Entreajuda. E a Entreajuda, o objetivo era precisamente mobilizar pessoas e empresas, desafiar as empresas, tal e qual quando o Banco Alimentar, você há bocado disse que o boom do Banco Alimentar foi quase ao mesmo tempo que a Entreajuda, mas não foi. E eu digo-lhe, você vai gostar imenso disto que eu lhe vou dizer. O boom do Banco Alimentar foi em 1994, quando decidimos que tínhamos que comunicar com as empresas. Okay. E mudámos a forma como comunicávamos a caridade. E então, com a Mónica Chaves, da Brandkey, Da Brandkey, sim, sim. naquela altura, fomos ter com a Mónica e dissemos ao Mónica, nós temos que ter uma comunicação. E editámos tínhamos uma pequena, um dépliant, agora ninguém há dépliants, é tudo digital, em que dizia parceiros de negócio na luta contra a fome. E isso atraiu as empresas. Porque as empresas, a linguagem das empresas é de parceria de negócio, não é cá de bondade. As empresas não têm que ser boazinhas, têm que gerar riqueza, e a riqueza é emprego. Mas também faz parte da sua estratégia de responsabilidade social. Mas, Salvador, isso é agora. Isso é agora. Há 30 anos, a responsabilidade social, que hoje em dia voltou a haver, porque já se separou da sustentabilidade, ainda bem, porque uma coisa é sustentabilidade, outra coisa é responsabilidade social, mas quando o Banco Alimentar há 30 anos se dirige às empresas e diz, quer ser meu parceiro de negócio, muito bem, então eu dou-lhe benefícios fiscais. E todas as alterações da lei que houve para dar benefícios fiscais às empresas, foi o Banco Alimentar que teve na Gênese. E teve na Gênese com o Francisco Sousa da Câmara, que era o nosso jurista, um fiscalista, sim. e também com a ajuda do Medina Carreira. E, portanto, o que é que nós dizíamos? Fomos ter com o Estado e dissemos, muito bem, vamos dar benefícios fiscais em sede de IRC,
em sede de IVA, porque quando o Banco Alimentar começou, quando as empresas davam os seus excedentes de produção, tinham que pagar IVA. Tinha que pagar o IVA. E quando mandavam para o lixo não tinham. E, portanto, o trabalho do Banco Alimentar foi um trabalho a montante para dar benefícios às empresas para serem parceiros de negócio. Portanto, comunicação por um lado, public affairs por outro, e conseguir criar o ecossistema, porque agora já percebo porque é que as empresas queriam estar, porque efetivamente mais vale dar do que desperdiçar. Sim, e e já tem agora benefícios e já fiscais. agora não ter que pagar por isso, não é? Sim. E o papel das empresas aí nessa altura era qual? Era só dar o excedente de produção em termos alimentares. Sim, Portanto, eram só, empresas. não havia voluntariado de empresa, isto é hoje em dia. Sim. E a Interajuda foi o motor do voluntariado de empresa em Portugal. Não tenho uma dúvida, posso dizer isto publicamente, se quiserem. O motor do voluntariado de empresa e destes programas todos que há foi a Interajuda. Mas então, nessa altura, as empresas nem sequer davam muito, nem ligavam muito à gestão de estoques, não eram muito eficientes. Que tipo de empresas é que estamos a falar? Estamos a falar de todas as empresas da indústria agroalimentar. Da indústria agroalimentar. Okay. Depois tivemos outra coisa que foi, trouxemos para cá, eu tinha estado lá em Bruxelas, conhecia bem os programas comunitários, até porque traduzia esse tipo de coisas, e trouxemos para Portugal um programa comunitário de retiradas de frutas e legumes. E aí conseguimos que Portugal se transformasse no país da Europa que tinha a maior taxa de retiradas de frutas e legumes com benefício para os agricultores, porque até lá os agricultores enterravam a fruta e não eram pagos com verbas que havia na Europa para poderem ser ressarcidos daquilo que era uma perda, porque, por exemplo, o valor da fruta não atingia. Atrás do desperdício que havia na altura. E conseguimos trazer esse programa para Portugal. Portugal passou a ser o Estado-membro, porque nós montámos uma rede através dos bancos alimentares para dar esses benefícios às organizações de produtores. Bom, e portanto foi muito, muito divertido todo este percurso de lutar contra o desperdício, mas trazer para o nosso lado as empresas de vários setores que quiseram ser parceiros do Banco Alimentar numa parceria verdadeira de responsabilidade social, mas que era de negócio. Eles davam-nos, mas deram-nos uma coisa que foi muito importante, confiaram-nos a sua marca. Certo. Quando nós distribuímos a instituições de solidariedade social, porque o Banco Alimentar não dá nada a pessoas pobres, quer gerar autonomias e não criar dependências, produtos... Isso é muito importante. De marca. É dar a cana e não o peixe, não é? Ajudar a ter força para agarrar na cana. Claro. E depois dar a cana para poder as pessoas poderem ter um trabalho. Mas quando uma empresa grande, como uma Compal, uma Nestlé, uma Danone, uma Sovena, nos dá os seus produtos que são excedentes de produção, tem que ter a certeza de que aquela entidade a quem está a doar os produtos, o Banco Alimentar, vai cuidar da sua marca. Claro. Não vai deixar os produtos ir outra vez para o mercado, aparecer em mercados paralelos e, portanto, nós montámos um sistema de distribuição com as instituições de solidariedade social parceiros, onde temos uma equipa de muitos visitadores. Hoje temos, só em Lisboa, temos 90 pessoas no terreno a ir acompanhar as instituições para perceberem que se alguma incorrer... Se desvia... pode estar a molestar o todo. Portanto, essa é a importância da reputação do Banco Alimentar, da confiança que gera em todos os seus parceiros e na confiança que gera também nas empresas que dão os seus excedentes com garantia que eles não vão aparecer no mercado, não vão aparecer nas feiras, não vão aparecer em mercados paralelos. Estragados, não ficam. O Banco Alimentar, as pessoas não têm noção, deve ser raro em Portugal isto, é uma empresa, uma instituição, uma entidade que não tem vendas. Nós não vendemos. Nós não temos dinheiro. É tudo troca Só vivemos da caridade. E quando dizem como é que se pagam os salários e as despesas inevitáveis, pagam-se de donativos de pessoas que confiam no Banco Alimentar. Portanto, isso é um add-on, isto é, para além de... Espero, eu preciso desse dinheiro para a atividade. Claro. Mas qual é o meu ativo? É a marca. E, portanto, o que é que eu tenho que cuidar da marca do Banco Alimentar? É a confiança. O maior ativo que o Banco Alimentar desperta em todos os seus parceiros, benfeitores, voluntários e tudo, é a confiança de uma marca que se soube preservar sempre, porque tem um rigor tal na gestão e uma transparência nos processos que faz com que esta quantidade grande de parceiros
confiem e queiram estar Isabel, associados. uma das coisas giras que já falou há bocado, o Francisco Sousa da Câmara, do Menino Carreira, enfim, de muitas pessoas que são profissionais de altíssimo gabarito que ajudaram o Banco Alimentar a ter tido ajuda de muita gente. Como é que consegue atrair, como é que conseguiu atrair essas pessoas e conseguir continuar a atrair essas pessoas, no sentido de a ajudarem a que tudo isto funcione de uma maneira que nada possa ser posto em causa. Porque Sim. claramente poderia acontecer, podem haver danos reputacionais num dos bancos alimentares, nos 21, que haja alguém que faça desvios. Agora, de facto, a Isabel conseguiu montar uma equipa profissional e mais outra equipa de ajuda. Como é que fez isso? Faz parte do seu trabalho ir à procura dessas pessoas. Os 21 bancos alimentares recebem, quando abrem, recebem formação, mas recebem muito acompanhamento no início. E nós, quando fazemos este contrato de licenciamento da marca, não conhecemos bem as pessoas, não é? Portanto, relacionamos-nos com as pessoas, mas temos regras muito definidas e temos o poder de retirar a marca. Já fechámos 2 bancos alimentares porque não cumpriam e, portanto, nós não podemos de maneira nenhuma pôr em causa aquilo que é o todo, São decisões super difíceis de tomar. são muito difíceis. Como é que se toma uma decisão dessas? E depois, com a imprensa que nós temos, provavelmente até poderia haver ali uma Tem que escandaleira haver à volta disso. muita transparência e tem que haver muita atenção aos E muita pormenores todos. determinação da sua parte, porque no fundo tem que ser dura para fazer uma coisa dessas, não é? Mas sabe que Não é eu a não sua sou parte, sozinha, eu não sou exato, a sua sozinha. parte da sua equipa de liderança. Sim. Sim, eu não sou sozinha. Cada banco alimentar tem um presidente, que é meu colega, meu par, e que respeita isto. O modelo de gestão que hoje temos em Portugal é um modelo de gestão que existe na Europa. Eu fui presidente da Federação Europeia dos Bancos Alimentares durante 6 ou 7 anos, e o modelo de gestão é este nosso. Levei para a Europa o modelo de gestão e Mas hoje em dia, quando abrem bancos era o alimentares, português que foi exportado sim, para sim, fora. quando abrem bancos alimentares é sempre o mesmo modelo. Nós já ajudámos a abrir, por exemplo, bancos alimentares na África do Sul, em Angola, o banco alimentar que existe em Kiev fui eu que É abri. da Ucrânia, iremos Sim, falar sobre sim, isso é daqui a mesmo pouco, sim. engraçado. E eu vejo, quando às vezes vou a outros sítios e vejo e pergunto, mas então, vocês têm as comissões estruturadas, não é? Mas temos que atender também às características dos países. Por exemplo, na Polónia não há voluntários como em Portugal, os bancos alimentares são todos profissionais, porque eles não têm capacidade financeira para ter voluntário. Eu só posso ser voluntária porque foi uma decisão da minha família inteira. Eu prescindi de um salário ao longo dos últimos anos. Esta foi uma opção de vida, como de quase todos os presidentes que há hoje nos bancos alimentares, que são voluntários. A única diferença é que eu entrei para o Banco Alimentar e decidi ser voluntária aos 32 anos. Sim. E, portanto, eu já passei mais de metade da minha vida como voluntária no Banco Alimentar e a maior parte dos presidentes dos bancos alimentares são pessoas que acabaram a sua carreira profissional e, portanto, já estão reformados ou pré-reformados. Isso. Essa é alguma... têm o seu rendimento e, portanto, têm o seu dinheiro e podem... Isabel, como é que vê a evolução do Banco Alimentar e da Federação de Bancos Alimentares num futuro próximo, daqui a 10 anos? Como é que vê este organismo a evoluir? Enfim, o país e o mundo estão a evoluir de formas muito estranhas, não é? Ainda há pouco falávamos um pouco sobre a estranheza da atual situação política. Como é que vê uma organização desta que também tem muita contestação política por trás? Há muita gente, muitos políticos que não gostariam de ter bancos alimentares e que não gostariam de ver o Banco Alimentar e gostariam de ver o Estado a substituir-se aos bancos alimentares. Como é que vê a evolução disto nos Olha, próximos Salvador, anos? e muitas vezes me perguntam qual é que era o teu maior sonho, era fechar o Banco Alimentar. Se fechar o Banco Alimentar significa que não havia excedentes de produção, mas também significa que não havia pessoas que precisavam de ajuda para comer. Precisar de ajuda para comer é terrível. Uma mãe que não tem comida para dar aos filhos é um desespero. E, portanto, como dizia São Paulo, pobres há e sempre os haverá. E, portanto, há um olhar que é solidário sobre o outro que faz parte da minha maneira de viver enquanto cidadã.
eu, para além de ser cidadã, sou católica e, portanto, para além disso, vivo de uma determinada maneira e que é aquela em que acredito. Mas também sempre distanciou Sempre, o sempre. seu E catolicismo da sua ação com, social. com certeza. E o Banco Alimentar nunca dependeu nem da Igreja, nem de nenhum partido político. Nunca houve qualquer ligação. E é esta independência que também incomoda muitas pessoas em Portugal. Porque em Portugal as pessoas não sabem ser independentes, gostam de ser dependentes e desconfortas. Não ser ou do Benfica ou do Sporting ou do Porto, ou não ser encarnado amarelo ou verde. As pessoas gostam de catalogar e o Banco Alimentar é dificilmente catalogável, porque quando se tem muitos voluntários, nós temos voluntários de todas as idades, todas as opções, e é muito, muito engraçado ver este ombro a ombro por uma causa comum. É algo que é inabitual em Portugal. Você tem isto na América, mas é muito pouco habitual em Portugal as pessoas estarem unidas por uma coisa que é maior que elas próprias, sem se catalogarem. Portanto, quando diz como é que vê o futuro, a coisa que mais gostava era que o Banco Alimentar fechasse, mas não prevejo que vá fechar. Agora, eu prevejo que as empresas, nomeadamente as empresas do ramo agroalimentar, estão cada vez mais eficientes e têm menos E tem menos excedentes. E, portanto, otimizam a produção, têm menos excedentes. Mas no setor primário, na agricultura, haverá sempre excedentes. E também no setor do retalho, há sempre excedentes. E, portanto, o modelo do Banco Alimentar é um modelo que existe e tem a adaptabilidade total. Agora, na dimensão que atingiu, se calhar nos números, que são enormes, talvez não. No entanto, o Banco Alimentar tem um trunfo incrível, que é esta mobilização da sociedade civil que conseguiu. Numa campanha do Banco Alimentar, há pouco já disse, temos 40 mil voluntários, mas os 21... Que é impressionante, é um número Todos com a impressionante. mesma t-shirt. Todo o país tem a mesma t-shirt branca, com o logo do Banco Alimentar, com o mesmo saco no país inteiro. E num fim de semana... Muitos jovens a partir dos 6, 7, 8 anos. Sim, pequenos. Mas neste fim de semana, num único fim de semana, as pessoas que vão às compras doam, em média, 1.600 toneladas num fim de semana, em 2 dias. É impressionante. Isto são números. Quando se pensa que uma lata de atum pesa 120 gramas, veja a quantidade de latas de atum, litros de leite, quilos de arroz que as pessoas dão, igual ao que vão comprar para a casa delas. São milhões de produtos que num fim de semana as pessoas entregam à marca Banco Alimentar através de um E voluntário. aí está a capacidade analítica, a capacidade de organização da Isabel em organizar todo o fluxo que vem nesses fins de semana, porque o fluxo que vem todos os dias é um fluxo que já está relativamente organizado. O que vem nesses fins de semana deve ser uma loucura do ponto de vista da organização. Inclusivamente, vê-se o nosso presidente Marcelo a ajudar ali na arrumação das coisas. Gosta imenso, vai lá com a imprensa e depois volta sem imprensa. É mesmo, gosta mesmo de ser voluntário a título pessoal, mas temos muitas pessoas que vão, pessoas, até figuras públicas, que vão participar na campanha do Banco Alimentar e levam os E filhos essas pequeninos. campanhas representam em percentagem quanto das necessidades anuais do Banco Alimentar? Do total dos bancos alimentares, representam à volta de 1/3. 1/3. Portanto, Sim. 30% em 2 Sim, fins de semana. sim. Mas, por exemplo, no Banco Alimentar de Lisboa, representam apenas 15%. O resto são excedentes da indústria, ainda há muitos, excedentes da agricultura, excedentes da distribuição, e também são algumas campanhas que nós lançámos ao longo destes anos. Tivemos umas ideias muito inovadoras, por exemplo, a campanha Papel por Alimentos, que nos permite completar o cabaz, comprando alimentos. Por exemplo, quando foi o Covid, lancei um projeto num sábado à tarde, desenvolvi, sentada no sofá da minha casa, um projeto que foi a Rede de Emergência Alimentar. Exatamente. E em 18 meses juntámos 7 milhões de euros. Foi o projeto em Portugal, na altura do Covid, que mais donativos recebeu do estrangeiro. Nós recebemos
donativos de todo o lado no estrangeiro que queriam ajudar empresas grandes, como a PepsiCo, ou a Fundação Rei Balduino, da Bélgica, ou a Fundação Rockefeller, que queriam ajudar Portugal, um projeto apenas para o Covid, e o projeto que houve para o Covid foi a Rede de Emergência Alimentar. Também foi desenhado pela sua equipa, portanto foi uma coisa desenhada, foi uma inovação e aí está uma forma de inovar nestas áreas sociais que teve em conta uma preocupação muito concreta, mas não foi só em Portugal, portanto essas organizações vão ter ajudado outros bancos por essa Europa fora, não é? Naquela altura, de repente fechou tudo. Fechou tudo. Não havia, as escolas fecharam, os supermercados era a única coisa que estava aberta, as escolas fecharam, os empregos, as pessoas estavam em casa e tinham que trabalhar de casa, sem estrutura, as instituições de solidariedade social, muitas fecharam porque eram lares e tinham que fechar as portas para proteger os idosos, as conferências de São Vicente de Paulo eram com pessoas mais velhas, fecharam, as igrejas fecharam, então de repente não havia nada, mas havia ainda mais necessidades. E quando eu desenvolvi este projeto num sábado à tarde, como lhe digo, estava em casa, porque a minha filha mais pequena disse-me, mãe, a mãe tem que fazer alguma coisa, e eu sentei-me, e nesse sábado à tarde telefonei à Catarina Biscaia da O Início e disse-lhe, Catarina, eu preciso de uma marca para um projeto novo que estou a lançar, que é uma rede de emergência alimentar. E nesse sábado tinha a marca do projeto novo. Fiz formulários no Google Forms, que era o que eu sabia, e disse o que eu quero é isto. E depois começaram a chegar pessoas que me queriam ajudar. Um filho meu, que andava na Nova, disse, mãe, tenho dois amigos meus que estão num mestrado em finanças e que não temos aulas e eles querem ajudar a mãe no armazém. Eu não quero que eles me ajudem no armazém, quero que eles me ajudem a pensar, quero que eles me ajudem a fazer uma coisa nova, que eles sabem muito mais tecnologia que eu. Vieram estes dois miúdos, ajudaram-me a lançar a rede de emergência alimentar. E foi incrível. De repente tínhamos 80 pessoas só a trabalhar na rede de emergência alimentar. Incrível. Durante o Covid. Incrível. Tem que se saber chamar as pessoas, mas tem que se saber dar a cada pessoa aquilo que a pessoa, entusiasmar as pessoas. E é isso que eu gostava de lhe perguntar a seguir. Quem é que é a Isabel como líder? Porque estas questões de liderança, de fazer o empowerment dos outros e de chamá-los para estas missões, não é fácil. Sobretudo não é fácil quando o que está em causa é voluntariado e eles têm que entender muito bem ao que vão, não é? E, portanto, esta sua habilidade para juntar pessoas definia muito também como líder. Quer falar Olha, pouco eu nunca sobre faço isso? aquilo que os outros podem fazer por mim. Isso digo-lhe. E acho que há sempre pessoas que sabem mais que eu. E eu gosto imenso de aprender com os outros. E, portanto, hoje em dia, gosto imenso de trabalhar com miúdos mais novos, porque eu tenho imensa curiosidade nisto tudo das tecnologias e etc. E os miúdos ensinam-me muito. Depois, eu tenho a sorte de trabalhar numa área com projetos que têm um propósito incrível. Dar de comer a quem tem fome ou ajudar É um propósito. instituições, não há mais nobre do que isto. E, portanto, as pessoas entusiasmam-se. Mas, ao longo destes anos, se calhar eu tenho tido a sorte, eu acredito que é algo que me tem orientado a fazer numa visão um bocadinho maior do que o Banco Alimentar, em tudo aquilo que se pode fazer para além do Banco Alimentar. Quando se criou a Entreajuda, a primeira coisa que se fez foi pensar que tínhamos que dar formação às instituições. Isso. Lançámos uma área de formação. Depois, a seguir, eu achei que tinha que ir buscar pessoas. Durante as férias, idealizei e fiz todo o esboço de uma bolsa do voluntariado. Hoje é o maior site português de voluntariado. Mas quando eu lancei... E é assim que a Isabel atrai os seus quando voluntários. ia lhe dizer, eu quando lancei a bolsa do voluntariado, pensei, isto tem que ser igual ao SAP Emprego. Se eu preciso de um emprego, vou à procura de um emprego. Então, se eu preciso de um voluntário, vou à procura de um voluntário. Então, o que é que fiz? Naquela altura fui ver o que é o SAP Emprego. É da PT. Fui falar com o presidente da PT. Agarrei no telefone e disse, olha, eu preciso de uma coisa igual ao SAP Emprego. E ele pôs-me uma equipa do SAP Emprego a fazer a bolsa do voluntariado. Depois, quer dizer, a seguir a isso, fomos abrir um banco não alimentar.
Porque, de repente, uma empresa de construção civil deu-nos 1000 casinhas pré-fabricadas de obra. Quando passaram a usar-se contentores, aqueles contentores brancos nas obras. 1000 casinhas de madeira de obras. Mas então, 1000 justifica ter um projeto grande. Vamos abrir um banco não alimentar, chamado Banco Bens Doados. O Paulo Padrão, que nessa altura estava no Banco Espírito Santo, eu disse ao Paulo, conheci-o não sei onde, disse, tem que ter uma marca, porque ele também tinha a mania das marcas. Eu preciso de uma marca para este banco, que eu vou-te chamar Central de Bens Doados. E o Paulo Padrão disse-me, Isabel, nem pense nisso, tem que ser Banco de Bens Doados, porque você tem que capitalizar em cima da marca que já tem, que é Banco Alimentar. Abriu-se o Banco de Bens Doados. E depois foi sempre abrindo projetos. Por exemplo, o mais recente projeto que temos, um dia a Imprensa Nacional Casa da Moeda decidiu ir fazer voluntariado à Entreajuda. E queriam ser voluntários no armazém. E o administrador, o Nuno Guerra Lopes, estava lá e disse, mas vocês não fazem o cartão de cidadão? Fazem. Então, mas porquê é que não vamos fazer um cartão nacional de voluntário? Está bem. Então, a Imprensa Nacional Casa da Moeda fez, com a Entreajuda, eu disse-lhes o que é que nós precisávamos, e lançámos com a Imprensa Nacional Casa da Moeda aquilo que é hoje o Cartão Nacional de Voluntário. E, portanto, aqui o tema é conseguir entusiasmar cada pessoa e cada empresa para fazer aquilo que ela sabe fazer de melhor em prol do bem comum. E, portanto, nós hoje temos um cartão de voluntário que vai permitir contar todo o voluntariado em Portugal, mas é uma ideia que vamos poder replicar para outras geografias. Que é interessantíssimo. E a Imprensa Nacional Casa da Moeda está também nessa filosofia de exportar os seus serviços para outras geografias e portanto, pode fazer parte do programa de responsabilidade social também dessa e outra empresa. coisa, Salvador, eles são talvez a entidade em Portugal que tem a maior responsabilidade em salvaguardar os dados pessoais. Sim, porque têm todos os dados do cartão de cidadão, de todos os cidadãos de Portugal. Portanto, para podermos ter um cartão de voluntário como deve ser, resguardando os dados pessoais, e portanto o que é que temos? Temos hoje um cartão de voluntário que permite contar todo o cartão de voluntariado, mas que vai servir para que desde que uma pessoa que tem 12 anos, como eu tinha, começar a fazer voluntário, quando tiver 65, sei tudo o que é que na minha vida fiz voluntário. Hoje em dia já me esqueci de algumas. Se eu tivesse tido um cartão de voluntário, que ainda por cima é um QR Code, com o meu telemóvel, faço um QR Code lá e fica registado, recebo por WhatsApp imediatamente um certificado de voluntário. É espetacular. É espetacular. Eu não fazia ideia dessa iniciativa. Vá a cartãodevoluntário.pt. Cartãodevoluntário.pt está registado. E depois, são todas as empresas. Quando eu registro domínios, eu não registro .com ou .org. Eu vou ter com a PT, com a Luísa Gaifão, e digo-lhe, eu quero um domínio.pt, quer ser minha parceira, e ela tem sido parceira de todos os domínios que nós temos, e todos os domínios são todos .pt, porque eu acho que tenho responsabilidade de ter um .pt de Portugal. Se estes projetos nascem em Portugal, hoje em dia todos estes projetos, obviamente, são em várias línguas. Por exemplo, a Bolsa do Voluntariado, nós temos muitos voluntários estrangeiros, alunos, estes todos que vêm para a Nova, para a Católica, todos eles. Então, no outro dia encontrei uma russa, numa coisa chamada Creative Mornings, que veio para Portugal, é russa, não sabia quase falar português, e diz, então foi à procura de trabalho voluntário, encontrou a bolsa, começou a ser voluntária. Uma russa que nem sabia, porque aquilo está em inglês e em português. E de todas as suas iniciativas, qual é aquela que lhe deu mais prazer? Qual é aquela que lhe encheu as medidas e que na sua perspectiva correu melhor e que a deixou verdadeiramente feliz? É difícil, eu sei. É difícil, porque são tantas coisas, mas eu vou dizer, talvez ao contrário, talvez eu gostasse de lhe dizer aquilo que me deixou mais infeliz. Pode ser? Pode. Então, a minha filha mais velha, que agora fez 40 anos este fim de semana, quando tinha 5 anos, andava na Bélgica, foi entrar para a primeira classe. Na Bélgica, todos os miúdos, filhos de ricos, filhos de pobres, filhos de tudo, todas as crianças de 5 anos fazem um rastreio dos olhos, dos ouvidos,
dos dentes. E quando a minha filha mais velha fez esse rastreio, percebeu-se que ela não via 90% de um olho, e eu nunca tinha visto. E eu sou uma mãe do mais atento que há. Então, na Bélgica, todos os miúdos fazem isso para saber se estão prontos para ir para a primeira classe. A minha filha Marta percebeu-se, usou óculos, etc. Hoje em dia vê lindamente e é médica e entrou com... Mas recuperou a visão. Recuperou porque foi apanhada aos 5 anos. Quando eu cheguei à entreajuda, achei que se a minha filha tinha tido essa possibilidade, porque é que em Portugal todos os miúdos, todos, não tinham um rastreio nos centros de saúde quando eram vacinados com a vacina dos 5 anos, porque é que antes de irem para a primeira classe, para o primeiro ano, não se fazia um rastreio, mesmo que grosseiro, dos olhos, dos ouvidos e dos dentes. E decidi fazer um projeto chamado Apostos para a Escola, que aliás está no site da Entreajuda. E durante 2 anos rastreámos mais de 3.500 crianças para fazer um estudo que apresentei ao Ministro da Educação e ao Ministro da Saúde, naquela altura era o Paulo Macedo, dei-lhe o estudo e mostrei-lhe que mais de 56% das crianças tinham deficiências de ouvido e de ouvir. 27% de ver, das crianças de 5 anos em Portugal. E que 60% tinham cáries aos 5 anos. E, portanto, se nós conseguíssemos corrigir, nós, aliás, conseguimos operar várias destas crianças carenciadas no hospital Egas-Muniz. Conseguimos fazer esse trabalho. Mas o que eu queria não era um estudo, mostrar que em Portugal, se conseguisse intervir precocemente, estava-se a lutar contra a pobreza. Porque um filho de um miúdo pobre, um filho de uma família pobre, que vai para a primeira classe e não ouve, esse miúdo não é surdo. Condenado à partida. Porque ele não tem em casa o apoio e porque não se percebeu que ele era surdo. Nós trabalhamos com uma associação que é a Nossa Senhora do Bom Sucesso, do Pedro Carlos Pereira, que faz isso naqueles bairros ali à volta da associação, mas não consegue fazer isso a nível nacional. Mas a nível nacional, o Estado, se quer lutar contra a pobreza, tem que lutar desde o nascimento. Até tem porque que poupa cortar dinheiro. Os ciclos. Porque poupa muito dinheiro. E porque está a promover. Quando se fala hoje, toda a gente fala no elevador social. Claro. Mas como é que se pode haver elevador social se uma criança teve maus resultados na primeira classe, na segunda classe, porque era surdo? Ou porque não via? Ou porque tem desortografia. Ou porque tem dor de dentes. Ou porque tem desortografia, ou porque é disléxico. Porque não houve. Pois. Portanto, a minha maior frustração foi nós termos aquele estudo. Aquilo era uma coisa facílima de implementar em todos os centros de saúde, porque há vacinas de 5 anos, e ninguém ligou até hoje. Saiu uma página inteira do Expresso com os resultados daquilo. E, portanto, morreu nessa altura. O meu era estudo, o que eu não tenho capacidade, não é? Nós não somos uma instituição, a nossa instituição... Mas há exemplos de outros países em que isso é feito. Eu trouxe isto porque na Bélgica... E porquê é que nós não vamos replicar coisas... Nós não precisamos... Em Portugal passamos a vida a querer inventar a roda, mas não é preciso inventar a roda. É preciso pôr a roda a rolar. Ter estradas melhores onde a roda funciona. E aqui, o que é que acontece? Nós parece que desperdiçamos recursos a querer inventar a roda. Ora, não é preciso. Se naquilo, eu trouxe da Bélgica, só fiz um estudo para ver qual era a incidência. Portanto, é pôr aquilo nos centros de saúde. As enfermeiras de saúde pública podem fazer rastreios grosseiros, não é preciso ser os técnicos de optometria ou os técnicos de visão. Então, há uma... cá em Portugal parece que há uma incapacidade das pessoas verem grande. Vemos tudo pequenino. E se vemos pequenino, não conseguimos mudar este país. E nós todos gostamos muito do nosso país. Eu tenho 5 filhos, como lhe disse. 3 dos meus 5 filhos estão fora. Estão fora na perspectiva de ficar ou na perspectiva de regressar? Eu duvido que regressem. Enquanto este país não lhes oferecer as condições que eu acho que nós poderíamos oferecer. Bom, isso levava-nos a uma conversa muito mais ampla, Isabel. Agradeço imenso o tempo que teve aqui connosco, acho que a conversa foi muito interessante e muitas felicidades para todos os seus projetos e espero que o Lift continue consigo nos próximos anos, porque de facto é aquele cliente de quem nós
gostamos mesmo de trabalhar e é o único que nós fazemos pro bono em permanência. Ah, que bom. Portanto, fica também a É saber, o não é? Banco Alimentar e a Entreajuda. E Eu é entre ajuda, queria sim. dizer que eu sou, eu acredito imenso na comunicação boa. Acredito que muito São projetos de comunicação, são quando sabemos comunicar, comunicação verdadeira, quando sabemos comunicar um bom produto, esse produto vende-se em todos os, no sentido, vende-se melhor e hoje há especialistas de comunicação e há canais de comunicação. E eu parece-me que a LIFT, para o Banco Alimentar e para a Entreajuda, tem sabido posicionar aquilo que nós precisamos, não só naquilo que era a comunicação e os canais de comunicação tradicionais, que no fundo era a imprensa escrita, os jornais, a televisão, a mas rádio, nas novas mas formas também noutras formas de de comunicação. comunicação. Não, nenhum dos meus filhos hoje lê os jornais da mesma maneira como eu leio, que eu ainda recebo o jornal em papel todos os dias às 6:30 da manhã. Mas há uma comunicação muito mais rápida e muito mais visual. E, portanto, a LIFT tem sabido evoluir e acompanhar até as necessidades do Banco Alimentar. Ajuda nisso. Muito obrigada, Salvador, E muito por tudo o obrigado que eu, nos tem Isabel, ajudado. pela oportunidade de trabalhar consigo há tantos anos e com tanto carinho, porque de facto é um cliente que nós gostamos muito e não é um cliente, é uma instituição amiga de quem nós gostamos muito e que, graças a Deus, também gosta Mas eu muito de sou um nós. cliente exigente. Não, mas eu nem estava à espera de outra coisa. Muito Obrigada. obrigado, obrigado.